Quando Deus te pegou lá atrás, e a mim também, Ele tem um propósito, meu amigo. Ele vai nos usar. E olha, eu sempre creio que existem Sambalás e Tobias. Ontem um pastor citou isso ontem. Vamos? Salve, camaradas! Bem-vindo, bem-vinda. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Presta atenção aí, dá um toque pra gente no chat para se tá com alguma dificuldade com o som, com a imagem. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. E eu estou tendo a alegria de receber Gerson Pacheco, irmão querido, meu irmão querido, que de maneira muito carinhosa e generosa aceitou o convite para a gente poder conversar. O Gerson, como eu sempre falo aqui, eu tenho procurado trazer, e sim, com muita alegria e de maneira até um pouco descarada, eu tenho procurado trazer sempre pessoas que de alguma maneira, com muita evidência e com muita ênfase, de alguma forma tocam o meu coração e me ajudam a crescer como pessoa, como ministro, como cidadão. E eu conheci o Gerson há uns 2 anos e pouco pessoalmente, e ele é aquele tipo de pessoa, que é um clichê isso que eu vou falar, mas pensa no quanto esse clichê é verdadeiro. Parece que eu conheço o Gerson há décadas. E o Gerson me faz muito bem. E você precisava conhecer o Gerson, meu camarada, meu irmão, meu amigo. O Gerson, ele é uma figura fundamental para a Child Fund Brasil. Ele é o diretor executivo, CEO nacional aqui no Brasil da Child Fund, que a gente vai estar ouvindo, batendo papo, conversando, trocando umas ideias. E acompanha aí, presta bastante atenção nisso, você vai começar a conhecer uma pessoa e uma organização, enfim, fantásticas, e isso vai lhe fazer muito bem. Então você que ainda não conhece, prepare-se. Gerson, bem-vindo mais uma vez. É um prazer, é um prazer. Vamos cortar um pouquinho do que ele está falando, porque eu também tenho muito carinho, nesse tempo que tenho convivido com o Levi, temos desenvolvido um amor ágape. O Levi é muito gostável. Você também. Gerson, você, na verdade, você veio como um CEO da Child Fund Brasil, mas você também já veio do mundo corporativo. Fala um pouco da tua experiência no mundo corporativo, fala um pouco desse teu currículo aí. Então, você sabe, eu sou ali da região de Campinas, Montemor, entrei numa multinacional na época que chegava no Brasil, nos seus primeiros anos, que foi a Xerox do Brasil, conhecida por todos, né? Quem não passou perto de uma Xerox, na verdade. Como estudante, como cidadão, a Xerox, inclusive, virou um verbo, né? Não é só uma marca. Isso foi um momento muito importante na minha vida. Eu era muito jovem, nem casado ainda, completo 45 anos de casado, quando eu entrei na Xerox, logo nos 18 anos. Ali na minha vida foi sempre dedicada à tecnologia, eu começo trabalhando com empresas na região de Campinas, depois eu vou para o Mato Grosso, depois eu vou para Bauru, interior de São Paulo, aí vou para Brasília, mas já como controller na área financeira. De Brasília eu vou trabalhar um pouco com os Estados Unidos e América Latina, depois fui também para a Inglaterra trabalhar na comunidade europeia e voltei para o Brasil, né? Antes do Brasil voltei para a América Latina de novo e depois fiquei no Brasil. Na verdade eu fiquei mais de 31 anos na Xerox, nas áreas mais diversas e muito focado em tecnologia. Em 1990, quando eu saía de Brasília, na verdade 89 para 90, eu tinha um conhecimento como controller na Xerox de uma região, eu tinha muito conhecimento das transações americanas. E o Child Fund, que é uma organização de 80 anos no mundo e opera em mais de 60 países. 80 anos. 80 anos completados o mês passado. Isso. Nós fizemos um grande evento na Virgínia, onde é sede do Child Fund, e foi uma celebração muito bonita dos 80 anos. E em 60 países nós operamos. Sim. E no Brasil há 52 anos, né? Então, o Child Fund me chama e eu fico como membro do board. Mesmo na Xerox, eu era do conselho do Child Fund brasileiro. Eu era da assembleia do Child Fund. Então, há 28 anos eu tenho contato com o Child Fund.
Desses 28 anos, 12 anos atrás, quando eu me aposento, e aí ia ter um pouco de cuidado até com 3 filhas sofreram muito com o abandono do pai, viajando muito, eu pensei, agora eu vou entrar aqui numa fase da família. Mas Deus me chamou para esse projeto. Olha. Deus me pinçou lá, me tirou qualquer outra perspectiva que eu poderia, como consultoria, como viver no exterior e tudo, ele me tirou. Ele disse, você vem para esse projeto. Então, há 12 anos eu estou nesse projeto, o que, assim, não sei por que Deus me escolheu, mas ele me escolheu para um projeto que é de Deus. Por quê? Criança é prioridade de Jesus. Sim. Alguém tem dúvida disso? Nem biblicamente, de jeito nenhum. Então, hoje, eu sou muito grato a Deus e eu e minha esposa oramos sem saber por quê, porque eu estou junto com a minha esposa. Ela está todo o tempo comigo, você sabe. Sim. Nós estamos na segunda fase da vida, né? Ou por que não dizer, na terceira fase do servo de Deus numa missão. Sim. Que a primeira fase foi formação, a segunda fase foi produção, e agora eu estou na fase da consolidação, eu e ela, né? Uma fase gostosa, a gente vive juntos, e nós estamos então num projeto que é de Deus, criança, adolescente, jovem, família e comunidade. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, fantástico. E a Child Fund, ela está no Brasil aqui já há quantos anos mesmo? 52 anos. E parece que recebeu um prêmio esse ano aí, né? Nós tivemos assim um presente de Deus, nós fomos eleita. Existe um Instituto do Ar, que de um ano, 3 anos ou 4 anos, vem elegendo as 100 maiores empresas do Brasil. Então eles escolhem as melhores ONG. O Brasil tem 300 mil ONGs. E esse ano, né, 2018, foram inscritas 1.700 organizações buscando esse prêmio, para ser as 100 melhores. Nós, além de já estarmos como 100 melhores nesses últimos anos todos, esse ano eles têm 11 categorias. Uma das categorias dessas 11, que são as melhores do Brasil, é criança e adolescente. Sim. E o Child Fund ganhou como a melhor organização do Brasil para criança e adolescente. Olha. Então isso foi uma alegria tremenda, sim, é um reconhecimento. Nós trabalhamos com apadrinhamento, então se o ouvinte imagina realmente transformar uma vida de uma criança, deixar um legado na sua vida, a melhor organização para ele fazer isso é o Child Fund. Fantástico. Reconhecida. E parabéns, tem que celebrar mesmo, porque é bacana demais. Eu quando vi isso aí também celebrei, fiquei muito feliz, fiquei muito contente. E o legal é o seguinte, que quando uma pessoa vem e apadrinha uma criança, a ideia às vezes pode passar de que não tem uma continuidade. Eu estou falando aqui porque eu já sei que tem. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que é isso. Porque depois vocês juntam, tem muitos e muitos rapazes e moças e homens e mulheres já formados que hoje servem na sociedade brasileira, em vários lugares do mundo corporativo, até dentro da própria Child Fund, que são meninos e meninas que foram apadrinhados, né? Sim, não tenha dúvida. Olha como é que é a nossa história. Quando nós chegamos há 52 anos atrás, nós fomos para Belo Horizonte. Por quê? Porque Belo Horizonte tinha ali perto de Belo Horizonte, né, o famoso Vale do Jequitinhonha. Isso. E Belo Horizonte mesmo tinha favelas, naquela época não eram favelas, mas eram regiões rurais. A região metropolitana e o colar metropolitano de Belo Horizonte também tinha muita miséria há 52 anos. Então nos instalamos em Belo Horizonte. Você vai perguntar, Gerson, como é que isso era identificado? Nós falamos isso pela mortalidade infantil. Naquela época, a cada 10 crianças que nasciam no Vale do Jequitinhonha, 7 morriam. Isso. Então o Child Fund foi para lá, está lá até hoje. Os primeiros 25 anos, além do Jequitinhonha, nós fomos para o Cariri, que são regiões semiáridas. Por exemplo, uma das coisas das mortes tremendas naquela época é que aquela região semiárida, sem muita água, as mães pegavam seus bebês recém-nascidos, com aquele umbigo ainda sem cicatrizar, nos primeiros dias de vida, e guardavam a água para dar banho 2, 3 vezes com a mesma água. A chance de morte ali era intensa, sem contar outras coisas. Então nós fomos atuar na extrema pobreza, como fizemos. Passamos 25 anos lá, mudamos, promovemos isso, acabamos com isso, reduzimos violentamente, e hoje lá é uma região promissora, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da inteligência, como isso ficou.
Em seguida, nós fomos para o Nordeste, naquela mesma época, principalmente Cariri, Sertão Nordestina e também o colar metropolitano de Fortaleza. Agora, Levi, nós estamos numa outra fase. É a fase que nós identificamos. E vocês viram o IBGE, semana passada, publicando 5,2 milhões de crianças em extrema pobreza, 50 milhões de brasileiros na pobreza, 500 municípios com pobreza. Desses 500, Levi, 371 são de extrema pobreza. Olha aí. Gerson, define extrema pobreza nos dias de hoje. Sim. Sabe quantas crianças morrem nesses 371 municípios para cada 10 que nascem? 6. Olha aí. Comprovado, está aí na mídia. Sim. Nós não estamos vendo, mas está aí na mídia. Sim, sim. Essas crianças não comem uma refeição por dia, comem uma refeição a cada dia. Essa criança não tem banheiro, essa criança não tem energia, essa criança não tem água, eu vou parar por aqui. É. E se você for lá, você vai chorar sem parar. É. E a penetração do evangelho nesses 371 municípios, ele é de menos de 8%. Uhum. Além da miséria, digamos, material, eles também padecem da miséria espiritual. Isso está aqui no Brasil. Sim. Esses municípios, o Maranhão tem 148 municípios assim. São os municípios de extrema pobreza. E aí, então, o que o Child Fund faz? Ele chega lá e fica 16 anos. Primeira coisa, o Child Fund, com a história dele, trabalha com transformação social sustentável. Sim. Você vai dizer, Gerson, o que é isso? Transformação social sustentável. Explica isso. É. A Bíblia explica isso no Bom Samaritano. Você vai dizer, como? O Bom Samaritano tem algo a ver com isso? Tem. Primeiro, o Bom Samaritano, eu não vou pregar sobre a parábola, mas aquele samaritano chega, põe vinho e põe azeite e faz o que se chama de assistência. Podia ter ido embora ou não? Eu já fiz, já tirei um semi-morto. Já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Isso chama-se assistência. Por isso que muitos falam a ação social, a transformação social, tem muito assistencialismo. Isso. Porque é assistência. O que aquele samaritano fez? Agora, ela é mandatória. Assistência tem que existir. Tem que existir. Não tem como. Tudo começa com assistência. Sim, é a porta. É a porta, é o começo. Segundo, o que ele fez? Botou a mão no bolso, que é a segunda etapa, pagou uma estalagem, levou ele para lá, e a segunda fase está lá no original bíblico, é cuidado. Cuidou dele. Isso. Então, transformação social sustentável, primeiro tem assistência, segundo tem cuidado. Terceiro, ele não satisfeito com isso, porque depois do cuidado ele podia ir embora, ele estava indo para Jericó, um homem de negócios. Eu vou voltar aqui para quê? Mas ele diz, eu volto para saber se esse homem é autossuficiente. Sim. A palavra que se usava lá, autossuficiência, hoje é sustentabilidade. Então, transformação social sustentável, ela passa por essa trilogia, por esse tripé. Primeiro eu faço assistência, depois eu faço o cuidado e, por último, eu faço a sustentabilidade. Isso aí. Essas três coisas. Então, o Child Fund consegue fazer isso em 16 anos. Isso é científico, isso é um trabalho que começa com 2 anos de lavrar a terra, depois semear, depois plantar, depois cultivar. São 12 anos de processo só no desenvolvimento. E tem mais 2 anos de cultivar e de colher. Então quer dizer que quando eu pego uma convocatória de apadrinhamento e eu vou e assumo um compromisso de apadrinhar uma criança, eu tenho essa compreensão de que estou entrando dentro desse processo que você acabou de falar aí. Ou seja, não é só um apadrinhamento que, de alguma forma, vou dar um dinheiro para trazer uma solução para o agora, ou dentro da primeira fase do assistencialismo. Mas, quando estou fazendo isso, eu estou participando desse projeto maior com essas 3 fases. Vamos falar com a audiência? Se você quiser me dar R$60 por mês e não quiser ter vínculo com a criança, eu não quero você. Eita! Por quê? Porque o grande legado desse padrinho, que apadrinha uma criança, é acompanhar essa evolução dele até os 24 anos e estabelecer um vínculo de evangelismo. Acompanhar a transformação dele. A auditoria, se o dinheiro dele está sendo aplicado ou não, está naquelas cartinhas, 3, 5 cartinhas por ano que ele vai trocar com a criança. Eu vou contar uma coisa para você no Cariri. O Cariri tem o Padre Cícero.
Sim. E as casas têm em moldura, porque quando eles vão na Romaria de Juazeiro do Norte, eles pegam todo ano um quadro com a figura do Padre Cícero e é com uma moldura de madeira. Para quem não tem nem R$60 do mês para viver, comprar uma moldura daquela é um investimento. Se você chegar em muitas das nossas crianças apadrinhadas no Cariri, as madrinhas e padrinhos têm uma foto junto com o Padre Cícero moldurado na sala. Olha isso. Nós chegamos, logo que eu vi isso pela primeira vez, dizendo, mas por que essa madrinha tem a categoria do Padre Cícero? Se ele é um santo para você, porque ela é uma santa para mim também. Olha isso, que coisa linda, hein? Então, o que eu quero convidar você, não é para botar a mão no bolso e me dar R$60 o preço de uma pizza. O que eu quero você é estabelecer um vínculo. E mais do que isso... Você não está querendo bater cota, não, tá? Não, porque Deus tem providenciado. O que acontece é o seguinte, você vai estabelecer um vínculo e você vai deixar um legado. Você vai deixar um legado. Qual o seu legado? O seu nome ser lembrado. Vou contar um outro caso. Nós temos muitas crianças, nós temos 25 mil padrinhos internacionais, americanos e europeus. Temos já 10 mil padrinhos brasileiros. E imagina a nossa vida nesse 52 anos. Por onde eu ando, eu encontro crianças que foram apadrinhadas. Vice-presidente da Vale, que saiu do Jequitinhonha. Mas pessoas do mais alto nível. Olha só. E eles muito gratos ao Child Fund, né? Muito gratos. Na nossa festa de 50 anos, nós tivemos testemunhos maravilhosos. Emocionantes. Emocionantes. O menino que é contador, porque o padrinho dele era contador. Mas a história mais interessante que eu conto é de há uns 6 anos atrás, entra na minha sala, marca uma entrevista comigo, um senhor que estava vindo dos Estados Unidos, ele senta na minha frente, ele é brasileiro, foi apadrinhado, e ele tem um papelzinho na carteira, muito surrado, ele tira o papelzinho e diz, seu Gerson, eu estou até muito emocionado de estar aqui no Child Fund, eu fui apadrinhado por esse americano. Eu aprendi inglês porque ele me provocou. Eu fui para os Estados Unidos, casei com uma americana, tenho 2 filhos. E hoje estou comprando uma mineradora aqui perto de Ouro Preto. Vou vir com a minha família para viver no Brasil. Agora eu quero contar para o meu padrinho que eu me tornei por conta dele. E eu preciso da sua ajuda. Busca esse padrinho. Acha esse padrinho para mim. Faça esse padrinho para mim. Que a minha alegria é contar para ele quem eu sou hoje. Que lindo. Esse é o papel do padrinho. Que lindo isso. E agora nós estamos indo para 371 municípios, sim, com 2,4 bilhões de crianças. Dessas 5.200 crianças em extrema pobreza que o IBGE publicou, 2.400 estão no território do Child Fund de 371. Opa! Agora, olha que legado esse. Eu não tenho dúvida que Jesus, na hora que nós tivemos com ele, um legado de cuidar das prioridades de Jesus vai ter conta. Uma coisa que você está falando, e você já deve estar percebendo, o Gerson, ele tem dados, ele fala de dados, ele tem informações dos índices, já citou o IBGE pelo menos 4 vezes aqui, ele vai falando as coisas porque essa é a figura, é o jeito dele, ele curte muito falar de índices de desenvolvimento humano, vários índices, e isso foi uma das coisas que me aproximou bastante dele, porque eu também sempre tive algumas críticas com relação à maneira como as pessoas elas utilizam para atingir as suas metas sociais, às vezes não trabalham direito com os indicadores. E aí eu fui conversando com o Gerson, daqui a pouco o Gerson me fala sobre a questão dos municípios, aí ele me diz, existem tantos municípios no Brasil, e dos municípios que tem no Brasil, um X número e um X percentual dos municípios no Brasil, eles estão aqui localizados com esse, aí vai dando todos os detalhes disso, juntando um monte de índices, e vai juntando. Gerson, me fala um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que você investiu quase uma década só nisso, ou mais. O que é isso aí? A gente pode hoje saber onde é que estão os municípios mais necessitados do Brasil, com todos os índices, com todas as informações científicas, e aqueles que são os maiores também e mais ricos, enfim, do Brasil. Você fala um pouco sobre isso aí pra gente. O que é isso?
Primeira coisa, o Brasil faz parte dentre os 193 países da ONU e entre os 110 que tem o censo. O censo acontece a cada 10 anos. Vocês sabem o preço de um censo? 3,5 bilhões. Pela dimensão do Brasil, são 210 milhões de habitantes. O censo ele é dividido num pedacinho chamado censitário. Aonde você mora, onde eu moro, onde você mora, onde nós estamos, é um censitário. O censitário, ele é designado para o recenseador. E a cada 10 famílias que ele visita, ele faz um consolidado. Esse dado é de acesso de todo brasileiro. Qualquer um? Qualquer um pode chegar lá. Pedir esse dado, o IBGE não analisa o dado, mas ele te dá o dado. Tá. Quem paga esse censo de 3,5 bilhões, inclusive o IBGE está reclamando que o governo está atrasando os recursos, está uma briga agora, porque o censo vai acontecer em 2020. Exatamente. Então você pode acompanhar isso, você vai ver quando o IBGE está reclamando. Mas por quê? Porque nós temos um pacto mundial, nós temos razões. Porque tudo que acontece no Brasil é medido através do censo. Renda per capita, saúde, tudo é medido por censo. É uma radiografia, né? É um raio-x do Brasil a cada 10 anos. Eu não disse a você que a nossa intervenção demora 16 anos e que não tem, a não ser que você vá fazer assistência você faz rapidinho. Mas se você quer fazer sustentabilidade, esses 10 anos do censo brasileiro é o melhor instrumento que tem. O que nós fizemos há 10 anos atrás? Nos juntamos com uma organização, com uma pessoa que é um gênio nessa área, chamada Rogério Garber, que você conhece. Ele tem uma empresa chamada R. Garber. O Rogério é um PhD, inclusive, da UERJ, no Rio de Janeiro, da UF. Nós juntamos com a UERJ e a UF. Fizemos uma tese de mestrado na UF do Rio sobre censitário. E avançamos com a PUC em Minas. Então, nós temos os PhDs trabalhando com os dados. Nós não vamos só ao município, nós vamos aos censitários. E aí nós pegamos, então, os elementos do IBGE, que são mais de 42 itens de pobreza. Né? Por exemplo, analfabetismo. Está lá. Não tem coleta de lixo. Está lá. Então são 42 elementos. O que não tem nos ajudado muito nesses 10 anos é uma coisa que vocês estão ouvindo falar dos avanços tecnológicos. Big Data. Então, Big Data é uma revolução no mundo, faz parte desses grandes momentos que estão construindo o futuro. Nós pegamos as melhores cabeças do Brasil. Uma coisa é certa, Child Fund pode buscar e busca parceiros, aliados no mundo inteiro, porque as pessoas têm muito, como diria, compromisso, têm muito coração, têm muita paixão, têm muita compaixão com criança. E você sabe que nós sabemos fazer isso. Então nós buscamos essas pessoas, principalmente na academia, e nós começamos a analisar os censitários, municípios, com os dados do IBGE. E aí a gente descobriu parte desses municípios. Não satisfeito com isso, existe um outro organismo mundial, chamado PNUD, que faz o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e faz o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento dos Municípios. E nós fomos lá também e pegamos. Todo mundo já ouviu falar aí de IDH, são 3 elementos. Nós também pegamos o IPEA, que tem um índice de IVS, Índice de Vulnerabilidade Social. Vejam bem, esses dados são todos coletados para 5.565 municípios. Se vocês ouvirem falar que tem 5.600, é porque nessa década entraram outros. Mas eles são novos, eles não vão poder ser avaliados com o de 2010. Então, não é meia dúzia de municípios. Nós vamos trabalhar 5.565 com 5.600 agora em 2020. Importante lembrar que esses dados são públicos. O que o Child Fund fez foi buscar cabeças privilegiadas, foi buscar toda a academia. Por exemplo, nós estamos montando já há um ano o Núcleo de Inteligência Social na PUC, Minas. Que eu tive o privilégio, deixa eu te interromper rapidinho, eu tive o privilégio de poder conhecer essas mentes, esses doutores que sabem disso na construção desse núcleo, nada mais nada menos, um lugar onde eu já fui 3 vezes, que é um espaço, como se fosse também a casa da Child Fund, que é a Fundação Dom Cabral. E que fiquei impressionado, você fez isso
de danado que é, e não me falou nada. Quando eu cheguei lá, daqui a pouco eu vi tudo aquilo ali e fiquei assim encantado, dando graças a Deus. Porque o que ele vai falar agora desse núcleo de inteligência aí, ele vai juntar esses índices que ele acabou de falar. Isso aí já está feito, gente. Isso aqui é um spoiler rápido aqui. Ele vai contar agora, eu vou dizer que eu tive esse privilégio e queria te agradecer publicamente. Amém. De poder estar participando, de estar vendo isso e da importância que isso tem para o reino de Deus e para a vida das pessoas, das famílias do Brasil. Mas continue aí. Então, aí nós criamos um núcleo que hoje tem 7 PhDs envolvidos, que é o Núcleo de Inteligência Social, que inclusive vai ser público. Olha aí. O Child Fund fez uma aliança com a PUC, Minas. A PUC tem 60 mil alunos de Minas e é a maior PUC do mundo PUCiano do Vaticano. Pronto. Então ela é muito forte. E nós estamos levando o pessoal de tecnologia, por exemplo, dentro dessa análise do BI, que é o Business Intelligence, que pega esses dados dos censitários, 360 mil censitários, multiplicado por 42 itens de pobreza, você já viu o tamanho que esse bicho é. Tem que ser administrado por um banco de dados, que é o BI, Business Intelligence, Banco de Dados Inteligente. Tem que ser trabalhado com inteligência artificial. E para isso esse núcleo está trazendo os PhDs de tecnologia, estatística, matemática, ciências sociais, pedagogia, geografia espacial. Saibam vocês que existe, porque todos esses municípios estão geoprocessados. Você pode ir lá e visitar. E tem a área de comunicação também da PUC. Então, esse núcleo começa a funcionar em fevereiro, já tem 2 anos. Agora? Agora, já prontinho. E você brinca nos mapas. Quem viu aquela apresentação das votações, na última votação aqui, que a apresentadora, acho que era a Patrícia, da TV, dizia, agora vocês vão ver por estado, agora vocês vão ver por município, agora vocês vão ver por região, por Senado. Naquele toque de dedo em uma tela, ela mostrava tudo. É assim que a nossa inteligência está. Essa tecnologia também é uma parceria com a Microsoft Mundial, chamada Power BI, que transforma aquilo numa leitura. Do mesmo jeito que vocês viram os resultados imediatos das apurações no domingo à noite das eleições, é assim que está esse documento nosso sobre a pobreza. Pronto. E hoje, então, temos condições de poder... e vocês, esse trabalho maravilhoso, dividiu aí em 5 grandes grupos de municípios. E desses 5 grandes grupos de municípios, você já falou, eu gosto muito quando você diz assim, que os 5 grupos, que você vai estar falando sobre isso agora, eu peço por favor que fale, é a nossa Samaria. Isso. Fala sobre isso. Vamos entrar nisso. O que nós pegamos? 5.565 municípios, escolhemos os 20% mais ricos, que é chamado 1. E dentro deles são 1.113 municípios. 1.113. Então são mais ricos do Brasil. Só para você ter uma ideia, o índice médio Brasil dos 5.565 é 0,59. Médio de todos. Todos, dos 5.565. 0,59. Dos 5.565. Pegando os 3 elementos do PNUD, do IBGE e do IPEA, dá 0,59. É o índice de vulnerabilidade social. Quando eu vou para os 20% mais ricos, que são 1.113, é 0,85. Olha o abismo. 0,85. Inclusive a cidade mais rica do Brasil para você viver e aposentar chama Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, que tem 1. Porque o número vai de 0 a 1. Então é 1 Águas de São Pedro. Enquanto que a média do Brasil é 0,59. Daí nós fizemos a mesma coisa. O 2, o 3, o 4 e o 5. Cada um desses tem 20%. 1.113 no 1, 1.113 nos 2, 1.113 e no quinto também 1.113. Mas 1.113 é muito difícil, ele já é um número grande. Então nós entramos dentro desses 1.113 e abrimos A, B e C. Isso. Então você tem o 1, que é 1.113 dos mais ricos, e os mais ricos dos mais ricos, os 33%, é o grupo A. Então, 1A. 1A, 371 municípios mais ricos do Brasil.
estão lá. Você vai ver. Beleza. Você vai ver a Camboriú, que você viu um dia um prédio se mexendo e a piscina soltando água, e aí apareceu na TV, quanto custa um apartamento nesse edifício? 11 milhões. Então, Camboriú é um município 1A, que lá ele tem pessoas que compram um apartamento de 11 milhões. Então ele está no 1A. Depois, eu vou pular o 2, 3, 4, que não faz sentido, vou para o 5. Ponto. Aí no 5, que é 1113, eu tenho A, B e C também. Certo. Então os extremos é o município 5C, C. Isso. que é também 371. Então você tem lá o 1A, que é o rico do rico, Os 371. rico, top do Brasil, E os 5, o 7, C, e os 371. mais pobres. Entendam agora o índice, 0,21. 0,21. Comparado a 0,87, comparado à média de 0,59. Agora, ouvinte, sabe o que acontece? A cada 20 pontos é um abismo. Abismo social, abismo. Nós temos 3 abismos sociais entre o 1A e o 5C. E é interessante que você falando de uma maneira tão... está super tranquilo para a gente entender, de assuntos tão técnicos que muita gente às vezes fica fazendo né, carinhas, porque não sei, acho que esse assunto, um assunto tão importante e tão profundo, enquanto você está falando, é interessante porque esse trabalho, os dados, mesmo os dados do IPEA, os dados do PNUD, do IBGE, eles por si só já são profecias permanentes no Brasil, mostrando a desigualdade que há no país, o quanto essa sociedade está sendo construída a partir de uma realidade anti-reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Os índices profetizam que essa sociedade que nós estamos construindo não tem nada a ver com o reino de Deus. E é revelador, e é assustador, e não são as pedras que estão clamando, são os índices que estão clamando e mostrando, evidenciando. Mas me fala aí, e então, que loucura isso quando você fala, que abismo. Abismos, temos 3 abismos. Isso. E aí, o que acontece? De novo, esses dados são aceitos mundialmente. Quando eu disse que nós temos essa academia, esses dados estão validados pela maior organização mundial que cuida desses dados na Inglaterra. Sim. Então, esses dados não tem questionamento. Eu ando pelo mundo e falo em qualquer lugar do mundo sobre esses dados, sem nenhum questionamento, porque são impossíveis. Censo, quem pode questionar? IPEA e PNUD. Não tem jeito. Acabou. Então, esses dados são... E nesses 371, que eu disse a vocês que a média é de 0,21 e que evidencia a extrema pobreza, Pronto. Lá o evangelho não é pregado nem a 8%. Agora você perguntou para mim, e a Bíblia, e a Samaria e a Judéia? Quando a gente estuda os primeiros 100 anos dos nossos líderes cristãos, tendo lá João e Tiago, inclusive movendo o primeiro concílio de Jerusalém, nós vamos encontrar Barnabé se revelando como um Robin Hood, que se junta a Paulo, e eu vou contar só um caso que está em Corinto. Corinto era a cidade mais rica da época. Hoje tem um canal de Corinto, o mar Egeu se ligando a outro. As casas em Corinto, agora nas ruínas, elas tinham 400, 500 metros, em terrenos de 1.000 metros, de 2 andares. Não lembram o Alphaville? Sim, claro. Não lembram os condomínios fechados no 1A? Sim. O 1A está cheio de Corinto. Sim. O que Paulo e Barnabé vão fazer em Corinto? Buscar recursos para ajudar Judéia, Samaria e Galileia. Isso aí. Que tinham passado por terremoto. Paulo organiza, está lá em Corinto e está lá em Gálatas também. Basta ler. E você vai ver então que Paulo pega, inclusive, um mensageiro da igreja de Corinto, que deu muito dinheiro, vão a Jerusalém, sentam com Tiago e com Pedro e se acertam na distribuição, naquela história buscando uma transparência para a aplicação do recurso. Então é isso que a Bíblia nos ordena, servos de Deus. Agora, Levi, se me permite, o povo que está vivendo na Corinto ou na 1A não tem olhos para 5C. Nós temos um problema no meio cristão, a gente não vê.
eu volto também a falar um pouco de Neemias. Quando Neemias chega para reconstruir os muros derribados, aqueles muros já estavam derribados há 150 anos e o povo não via. Tanto que em segundo capítulo, venham e vejam. Sim. Eu acho que esses índices, tudo isso que nós estamos conversando, e obrigado por essa oportunidade, é para que o ouvinte veja. Pelo amor de Deus. Veja, não venha para essa conversa e veja. Agora, mais do que isso, além de ver, se fizerdes a um deles, façais a mim. Pronto. Mata a charada. Pronto. Vá visitar Jesus no meio dessas ruínas. Vai visitar Jesus. Vá visitar Jesus na casa dele, lá no 5, no C. Pode se juntar a mim numa jornada social para você ver, você vai chorar. Tem vontade de você pegar aquela... Você fica no desejo de pegar aquela criança e trazer para casa. Imagina a criança que nunca viu banheiro. Imagina uma criança que come uma refeição a cada 2 dias. Esses dias eu cheguei numa casa em Curimatá, no Piauí, que eles estavam comendo lavagem. Parecia lavagem. Sabe aquela comida de porco? Sim. A minha esposa sabe que eu cheguei de noite, chorei e falei para ela, eu não queria que aquela criança comesse aquela comida. Agora, vejam e olhem. Agora, mais do que isso, eu acho que na nossa conversa com Jesus, que nós vamos estar diante dele, o que você fez para as minhas criancinhas, e que eu disse, se fizerdes a eles, façais a mim. Deixai vir a mim as criancinhas. E eu acho que a coisa, inclusive na chave para o céu, tem, se queres entrar no céu... Como uma criança. Sim, a questão da própria criança. Da própria criança. Eu acho que esse é um tema maravilhoso desse programa. Sim. A nossa organização é uma organização que Deus tem, a sua mão repousa sobre nós. Nós estamos fazendo esse trabalho orientado por Deus. Nós temos uma rede de oração que nos sustenta de forma grandiosa. Temos muitos Sambalás e Tobias, mas nós estamos na causa. Eles estão aí o tempo todo. E eles têm o convite piedoso, né? De pare o que vocês estão fazendo, venham aqui adorar. É um negócio piedoso, é um discurso piedoso muito interessante o deles, e que se repete a cada dia com os Sambalat e Tobias. E que Deus nos ajude a dizer com muita firmeza, coragem, muito obrigado pelo convite tão piedoso e espiritual, mas eu tenho uma obra muito séria a fazer e continuar fazendo. Você sabe que o Gerson tem que ter uns 2, 3 programas para a gente poder ficar aqui falando. Porque uma coisa que eu acho bacana, isso tudo que você está falando, e daí que eu tenho orado muito, você sabe o quanto nós temos orado, inclusive para saber... Você faz parte da rede. Como faremos, como a nossa agenda, né, está lá cada vez mais para 2019 totalmente tomada por essa lógica do reino de Deus, de fazer com que as pessoas olhem, né, para as ruínas, como você bem disse no caso de Neemias. Uma coisa que me veio no coração enquanto você falava, não só o aspecto quando você citou muito bem Corinto, trazendo para hoje, mas a palavra mesmo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, essa simultaneidade, tanto num lugar como no outro, tem que fazer com que a gente volte de novo a essa beleza, que no movimento missionário recente do final do século passado, foi muito forte isso, que era Atos 1:8, né? E está pensando nisso. Então, que Deus nos ajude, que a igreja entenda a importância de nos voltarmos exatamente para a Judéia e para a Samaria, né? E essas nossas Judéias. E no Brasil, Samaria, Judéia e Samaria, principalmente Samaria, é exatamente um lugar onde hoje a gente tem os dados, né? Os dados gritando, apontando, dizendo, ó, é aqui. 371C. Isso, é aqui por causa disso. 371C. E que em 16 anos a gente tem que revelar. Tem que mudar, tem que aparecer. Eu acho que é muito importante deixar um legado. Outra coisa maravilhosa é quando você apadrinha uma criança, você tem uma família, entrega. Eu tenho 8 netos, cada neto apadrinha. E é uma coisa linda isso, porque há um envolvimento da criança com uma outra realidade que ela também não enxerga, não vê, há um vínculo. Do mesmo jeito que a madrinha põe uma foto sua lá como madrinha e como padrinho, põe a foto daquela criança na sua casa.
olhe para aquela criança e disse, essa criança eu vou deixar um legado, eu vou transformar a vida dessa criança. R$60 é uma pizza, mas mais do que a pizza é a oração e acompanhar essa criança até os 24. Uhum. E as comunicações. E as comunicações. Você, ou como profissional, ou como patriarca de família, você vai ser muito bem reconhecido, por isso já é um legado aqui na Terra. Uhum. E sem dúvida é um legado com Jesus. Sem dúvida, sem dúvida. É o que ele nos ordenou. Sem dúvida. Então eu fico muito feliz dessa oportunidade da gente tocar nesses temas. Agora, não tem jeito. A Samaria, a Judéia, a Galileia, o 371C, tem que ser ajudado por esse 1A, que são 52 milhões de pessoas. E 14 milhões de evangélicos. O 1A tem 52 milhões no 1A e tem 14 milhões de evangélicos. Olha aí. Então, se 14 milhões de evangélicos ajudassem, se 2 milhões de evangélicos ajudassem 2 milhões de crianças que estão lá, nós teríamos eliminado, não vou dizer erradicado, mas mitigado muita a pobreza que hoje está lá. Incrível. E esse compromisso assumido de uma forma pontual, estratégica. Falta estratégia, falta tática e estratégia, ou estratégia para os nossos movimentos de benemerência e os nossos movimentos de evangelização e de missão. Falta. Eu vejo, voltando à parábola do samaritano, o sacerdote e outro, né, o Levita. O levita que passou. Os camaradas lá da religião. Eles não tiveram compaixão, mas o samaritano teve íntima compaixão. Uhum. O que nós precisamos dentro do povo de Deus é íntima compaixão. Uhum. Não é só compaixão. Uhum. E não é só dizer que o outro tem que fazer. Uhum. Quer dizer, eu tenho que fazer, a íntima compaixão é minha. Uhum. O Guilherme Kerr, que é um dos nossos embaixadores, ele tem uma música do Barnabé. Sim. Não fica bem, a gente passa bem, outro carestia. Isso. E hoje aconteceu uma outra frase, quando mais sabemos o que fazer e não fazemos. Isso. Hoje, essa audiência sabe o que fazer. Isso. Aí já complicou. Daqui Daqui para frente o que vai fazer. já não fica bem, a gente passa bem, outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Uhum. Então, o que fazer hoje é entrar no site do Child Fund, www.apadrinhamento.org.br. Sim. Se você não quiser, entra Apadrinhamento, que você já vai chegar lá. Sim. Apadrinha uma criança. Pronto. Aí eu pessoalmente já posso participar desse movimento, indo e apadrinhando, como você acabou de dar o endereço certinho para que isso aconteça. O legal nisso é que a gente ore para que as pessoas se envolvam pessoalmente fazendo isso. Com um envolvimento que é um envolvimento que não é só aquele para poder dar uma espécie de descanso para a minha consciência, onde eu vou lá e... Hoje eu comprei uma passagem porque eu vou viajar e encontrar meus filhos daqui a pouquinho, de ônibus. E aí eu comprei e fiz tudo assim, eu estou ficando tão bom nesse negócio aqui. Eu fiz tudo o certinho assim, passei o cartão e acertou tudo, que bonitinho e tal. Sem essa frieza. Importante, puxa, resolve um monte de coisa, mas eu não estou comprando uma passagem aérea, eu não estou comprando um item na cesta super, né, que tivemos aí numa grande... Não, eu tô me envolvendo, usando esse elemento para um envolvimento pessoal e integral, que seja capaz de poder, num tempo lá na frente, alguém chegar pedindo ajuda para poder dizer, olha, eu queria conhecer, eu queria ver, conhecer já conhecia, mas eu queria ver como é que está esse que me apadrinhou, onde está a família, ou seja quem for. Essa relação inteira da pessoa quando vai e faz um apadrinhamento é um negócio que eu sei da luta de vocês, e de outros grupos importantes que trabalham com criança, o quanto isso é incentivado. Mas que coisa incrível. Eu hoje, quando vejo um governo com políticas públicas voltadas para tentar mitigar isso daí, eu tenho que aplaudir. Eu hoje, quando vejo profissionais do mundo corporativo se envolvendo para poder fazer trabalhos interessantes com relação a tentar mitigar isso aí, ou seja, atacar, tratar desse abismo, ainda que seja com interesse, que é um interesse óbvio, que a gente sabe que muitos sabem, alguns profissionais não precisam ser nem tão assim bons samaritanos, não, eles estão pensando
na longevidade do próprio negócio dele, porque quanto mais miséria, mais comprometimento tem na economia dele, até no próprio lucro. Ou seja, é burro. A pessoa que se diz empreendedor e que não está preocupado com o abismo social, eu acho que é até ofensa para o animal. Então, acho que, mas existe então esse movimento, que é um movimento que é a parte do governo, existe um movimento que seria a parte do mundo corporativo dos empresários, e um movimento que é a parte da missão da igreja, né? Que é fazer aquilo que tem que ser feito em nossa Judéia e nossa Samaria. Você fala sempre muito bem dessa distinção desses três grupos. Primeiro é a ordenança de Deus, Sim. né? E a ordenança de Deus que diz que a gente tem que cuidar da Samaria, da Judéia, eu incluo a Galileia, Isso. que é o 371C. Mas Jesus disse que a gente tem que cuidar de Jerusalém também. Tony, pronto. Ou seja, os projetos, eu estou ajudando aqui, vou aqui no Vale do Ribeira, vou para outro lugar e ajudo. Ótimo, fique aqui pertinho e ajude mesmo. Só que São Paulo é 1A. Então ajude, faça inclusão. Uhum. Tá? Mas se eu estou aqui e estou anestesiado com 371, porque eu faço isso, está errado. Você não pode se anestesiar porque você faz em Jerusalém. Jesus não disse, faça só Jerusalém. Aí nós vamos para o 371 brasileiro, que é Judéia e Samaria. O Brasil manda recursos para fora hoje de mais de 300 milhões para ajudar outros países. África e outros. Hoje tem doadores de mais de 300 milhões. Mas ele não está enxergando a Samaria e a Judéia dele, que é a ordenança de Deus. Principalmente o povo de Deus, os escolhidos, porque tem que proclamar o Evangelho e fazer transformação. Tudo bem, mas você tem também os confins da terra. Como não vai ajudar uma Síria, como não vai ajudar uma Tanzânia, como não vai ajudar uma Guiné-Bissau, você tem. Mas a verdade é que nós temos que fazer as três coisas. Se somos abençoados, e eu acho que nesse final de ano, nas nossas festas, nas nossas abundâncias, nós temos que pensar em Jerusalém, Samaria e Judéia e os confins da terra. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas olha, então quando você vai estar assistindo esse programa, tem gente que está assistindo agora aí, isso é maravilhoso. Mas você que ainda vai assistir depois que nós vamos estar disponibilizando, você vai poder assistir depois, eu queria muito que você falasse de novo, eu quero apadrinhar uma criança e como é que eu faço? Você vai entrar no site www.apadrinhamento.org.br. Ali você vai ter, como você fez a sua compra da passagem, sua passagem, uma interação completa. Você vai até escolher a criança. Agora, se você tiver dificuldade, lá tem um telefone, 0300, gratuito. Ligue que nós temos alguém do outro lado da linha para te atender. Tá. Então fica fácil para poder participar disso. E o que é legal, e o Gerson, eu já faço o convite de novo, para o ano que vem, pelo menos 2 vezes você voltar aqui para a gente falar, tá dando um relatório um pouco sobre como é que estão as coisas. Porque eu estou muito interessado em ver esse lançamento em fevereiro, de como que se chama exatamente, qual é o nome fantasia ou o nome exato desse núcleo de... Isso, é IIS, Índice de Inteligência Social. IIS, Índice de Inteligência Social. As pedras clamam, os índices estão clamando também. E que Deus continue usando. E se os filhos se calarem, mas não calam, né? Porque aquilo ali foi uma fala do pessoal que estava irritado com os discípulos que estavam falando, né? Estavam exaltando Jesus na entrada e anunciando, às vezes nem sabiam direito completamente porque estavam fazendo, o quanto ele é o Messias prometido, e a irritação que dá nos religiosos para que aqueles homens parassem com aquela gritaria toda. E Jesus, então, muito rapidamente diz assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. E isso é maravilhoso no Jesus que age no nosso meio, por meio de nós e apesar de nós. Então, quando eu vejo essa fala de Jesus, eu estou dizendo assim, olha, os índices estão clamando. E tem uma coisa interessante, nesse mesmo cenário que você acabou de construir,
de Jesus, todo aquele alvoroço, né, todo aquele movimento, ele diz, deixar vir a minhas criancinhas, Pronto. porque de tais é o reino dos É o reino céus. dos céus. Exatamente. Essa coisa... Hoje a criança foi colocada aqui, né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto e é isso que nós vamos estar caminhando e buscando cada vez mais servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, servindo um desses pequeninos. Né? Que Deus abençoe muito você, Gerson, que alegria te receber. E a sensação mesmo, não, a certeza, a convicção, vocês perceberam, de que aqui nós aí ficaríamos pelo menos mais 1 hora batendo papo, conversando, trocando ideia. E agradeço de coração você que está participando aí, está com a gente até agora. E você, Gerson, querido, Deus te Amém. abençoe. Amém a todos, um abraço Um forte. abraço, meu querido, você é muito precioso. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Beijão. Beijão para todo mundo. Beijo santo, beijo bento. Deus guarde a cada um de nós, a família de vocês. Até sexta-feira que vem.